Olá, queridos irmãos, queridos amigos, nós estamos agradecidos a Deus, por mais essa oportunidade de a gente gravar esse vídeo e sempre pedindo a Ele que possa ser útil, não só para a vida do grupo aqui, que nós fazemos parte, mas para todas as pessoas que ouvirem a nossa mensagem ou a mensagem do Senhor. E por isso nós continuamos motivados, a estar transmitindo essa palavra. Essa semana nós ouvimos um testemunho de uma pessoa, o primo de irmã Lívia, Nívia, e ele é lá de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. O Paulo, eu quero até mandar um abraço para ele, tem escutado as nossas mensagens e tem sido bom para ele. Ele mandou esse recado para nós. E também quero mandar um abraço para minha mãe, que toda semana também assiste, Ela já está com uma idade bem avançada, mas tem uma capacidade de compreensão e lucidez, 85 anos, e é uma intercessora da minha vida. Eu quero agradecer a ela pelas intercessões. Deus abençoe não só ela, mas todas as pessoas que têm nos abençoado. Nós queremos, na verdade, continuar a nossa jornada nas bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar da sexta bem-aventurança, e o texto diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nessa sexta mensagem, o desafio é a gente manter limpo no mundo que é tão corrompido, tão negativo e tão sujo, E esse ato, exige uma decisão nossa, uma decisão pessoal, não de 10%, de 20%, mas 100% nossa, Então esse ato exige essa decisão pessoal, e ela é 100% minha e sua, É uma situação em que nós precisamos decidir se vamos querer realmente nos manter limpos, pois o mundo hoje tem uma situação muito difícil. O texto da Bíblia lá de Efésios, capítulo 4, 19, diz assim: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Quer dizer, o homem perdeu a sensibilidade do temor de Deus, e se entregou às suas próprias paixões. A gente encontra um texto muito importante, lá em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, logo no início desse livro tão importante para a compreensão de quem somos, no versículo 24 e 31, e eu gostaria de fazer a leitura desse texto, e diz o seguinte: por isso Deus os entregou à impureza sexual, sendo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para todo sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventaram maneiras de praticar o mal e desobedecerem aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Essa é a descrição que o apóstolo Paulo faz do mundo. E parece que esse texto foi escrito, será 2000 anos atrás? Esse texto retrata bem claro que a questão não é o tempo, a cultura, a língua, o contexto social em que vivemos,
cultural ou acadêmico, né? A questão é o homem, a questão é o pecado. Esse texto não só parece que é para hoje, mas é para hoje, porque é a palavra viva de Deus. Você não pode se manter puro por si mesmo. É uma compreensão que nós precisamos ter. Eu não posso me tornar puro por mim mesmo. E ponto. Nós temos que deixar a fé fluir livremente através da nossa vida, sem reservas, sem receios ou medo. Você sabe que seguir a Jesus é a melhor opção de vida. Você não faz porque tem medo e receio. Ou você tem medo e receio e por isso tenta ter o esforço de se tornar limpo. Nós podemos dizer que só Jesus Cristo pode purificar sua vida e mantê-lo limpo. O Evangelho diz assim: ele traz a pá à sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Queridos, nós não somos as únicas pessoas a ter dúvida sobre a fé. Ou melhor, você não é a única pessoa a ter dúvida sobre a fé. Todos nós temos. A questão que decidimos e temos que decidir é crer. É o primeiro passo que nós temos que fazer, é crer. Depois, nós podemos entender. E é uma grande pergunta: você quer ser um bem-aventurado? Você quer ser feliz? Creia que Jesus pode limpar de sua vida toda a sujeira no seu coração. Ficar limpo, então, é uma questão de sobrevivência, de saúde e de vida. Por isso o próprio Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O contrário também é verdade. Quem permanecer na sujeira não verá a Deus, porque Deus não vive no meio da sujeira. Deus não habita no meio da corrupção, Deus não habita no meio da mentira, do egoísmo, da feitiçaria, da idolatria, da carnalidade. Se você pensa que pode viver na sujeira e ir para o céu, eu vou te dizer uma verdade: você está se enganando, ou você se engana. Porque a própria Escritura, em Gálatas capítulo 5, diz o seguinte: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Deus está dizendo: ficar limpo é uma questão de vida. Talvez você esteja em meio a uma sujeira, porque um dia aconteceu um abuso em sua vida, uma repreensão que lhe causou feridas, uma rejeição que tem trazido trauma ou você tem carregado traumas durante toda a vida, uma violência doméstica, um fracasso, um pecado que tem te acompanhado, tem sido seu companheiro e você não consegue ficar livre dele, uma agressão, uma perda. Seja o que for que estiver na sua vida, Deus deseja te ajudar a transformar essa coisa ruim ou essa marca ruim de seu passado em algo bom. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser feliz? Decida ficar limpo. Você pode me perguntar então: como, pastor? A Bíblia tem a resposta. E eu vou dizer 4 passos importantes para você se tornar limpo. Primeiro, você precisa se conscientizar. O apóstolo João, no capítulo 3, 5, diz assim: respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Aqui só cabe uma decisão. Não existe meio termo. A fé é o sinal de saúde. O ceticismo é sinal de doença. Quando uma pessoa natural vê outra que ora, lê a Bíblia, vai à igreja, entrega seu dízimo, abstenha-se de uma vida mundana,
Aí o cético acha que, na verdade, é o crente que é doente. Mas eu pergunto, qual dos dois é livre? Saia da negação e conscientize-se que viver sem fé em Jesus não é normal. Viver sem Jesus não é normal. Nós precisamos realmente conscientizar que somos pecadores e precisamos nascer de novo. Segundo, você precisa se purificar. 1 João, capítulo 3, 16, a palavra do Senhor nos diz: todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Você entendeu? Todo. Aqui não está falando de religião, amados. Quem decidir ficar no pecado não conhece Jesus, mesmo que já tenha ouvido falar sobre ele. De todas as emoções e sentimentos negativos de sua mente e do seu coração. Decida que não mais vai se contaminar com nada que não lhe acrescente vida à sua vida. Porque todas as sujeiras nos impedem de ver Deus, de sentir Deus, de experimentá-lo em toda a sua plenitude. Um grande homem de Deus diz o seguinte: na presença da esperança nasceu a fé. Na presença da fé, o amor torna-se realidade. E na presença do amor, milagres acontecem. Não acredite em sua dúvida. Decida crer em Jesus e entregar sua vida para sempre a Ele. E outra forma, você se purificar é a prática do perdão. E eu posso dizer que praticar o perdão não é nada fácil. C.S. Lewis diz o seguinte: todos nós concordamos que perdão é um conceito maravilhoso, até que tenhamos que perdoar alguém. Eu posso afirmar para você, o perdão remove sujeiras emocionais em nossas vidas. Terceiro passo, você precisa renunciar. 1 João capítulo 3, versículos 7 e 8, diz o seguinte: filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Nós precisamos abrir mão do nosso pecado. É o terceiro e decisivo passo para que a gente possa, de fato, se purificar. Se iludir para quê? Quem adiar essa decisão está perdendo dias de felicidades e verdadeira alegria. Se tiver algo impedindo que a sua fé nasça em sua vida, deixe disso. Pode ser uma amizade, um namoro, um vício, uma dependência, um mau hábito, um sedentarismo, uma tradição, enfim, qualquer coisa. Nada pode ser mais forte em sua vida do que sua fé em Jesus Cristo. Jesus estava dizendo justamente isso quando nos fez o seguinte convite: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o jugo, o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele disse: renuncie o que lhe aprisiona, que eu farei você livre. Você quer sentir alívio? Largue o seu fardo. Para se tornar puro de coração, queridos, você precisa abrir mão de algo que você gosta muito. Você pode dizer: eu não sei o que está lhe impedindo. Eu posso lhe afirmar isso. Eu não sei o que pode estar te impedindo de ter um relacionamento íntimo com Deus. E eu não preciso nem saber. Isso é entre você e o seu Deus. Todavia, se você abrir mão disso em obediência e amor a Ele, certamente sua vida será transformada. Você vai descobrir que não precisava disso para ser feliz. Não precisava dessas coisas para ser feliz. Basta abrir mão. E o quarto passo para você realmente se tornar limpo,
Você precisa aceitar o desafio e começar. Primeiro ter o entendimento. E agora você precisa aceitar e começar. Jesus disse: e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Você vai dar esse passo hoje? Viver limpo de coração não é viver sem pecado. Você pode ter certeza disso. Nós não somos inteiramente ou integralmente inocentes. Então, o que Jesus quis dizer com essa bem-aventurança? Eu vou explicar o seguinte, exemplificar da seguinte forma. O que é um campo limpo? É um campo que produz. É um campo onde as coisas crescem. O milho, o algodão, a soja, né? E outras plantas. É um campo limpo. O que não cresce num campo limpo? É erva daninha. Ao viver, agir e relacionar, às vezes nós cometemos erros, mas damos frutos que abençoam as pessoas. Deixe Deus tratar a sua vida hoje. Deus tem para você um sonho, um projeto, um chamado para realizar algo grande em você e depois através de você. O profeta Jeremias tem uma promessa maravilhosa para os nossos corações e para a nossa vida. Ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que promessa! Que promessa! Você aceita esse projeto de vida? Ele foi preparado para você ser feliz, para você ser bem-aventurado. Você pode viver sem muitas coisas, se você tiver por quem viver. E viver para Deus e para o próximo é a melhor maneira de investir a nossa vida. Viver para si é mesquinho, débil, passageiro e sem nenhum valor. Os egoístas não sabem o valor de uma pessoa que sorri sem outros interesses. Pessoas voltadas para si mesmo nunca sabem quem de fato está ao seu lado. Por qual interesse e motivação vive perto dela. Eu vou dizer 7 maneiras de enfrentar e vencer esse desafio. Primeiro, mudar um defeito de cada vez. Provérbios diz assim: um homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Para aceitar o desafio que nós estamos fazendo hoje, que a palavra do Senhor está fazendo a mim e a você, o primeiro passo é o primeiro passo. E é um passo de cada vez. Segundo, buscar uma vitória de cada vez. Mateus 6,11 diz assim: dá-nos hoje o pão do mês. Não é isso que diz aqui. Mateus 6,11 diz assim: dá-nos cada dia o nosso pão. Por quê? Porque Deus quer dar a você força suficiente para mudar um dia, e não uma semana, um mês, o resto de sua vida ou a eternidade. Terceiro, concentrar no poder de Deus, não na minha força de vontade. Você já sabe que força de vontade não é suficiente. Se força de vontade fosse suficiente e funcionasse, você já teria mudado. Você não mudará porque não tem o poder para fazer isso. Não tem. Jeremias capítulo 14, 22, a palavra nos diz o seguinte: pode os céus por si mesmo produzir chuvas copiosas? É claro que não. Da mesma forma, você é incapaz de fazer o que é certo. Não dependa das suas forças. Foque a sua vida e buscando a força em Deus. Quarto, focar no que eu quero e não no que eu não quero. A palavra do apóstolo Paulo em Filipenses diz assim: firme os seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom,
e direito. Pense nas coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Concentre-se em coisas boas, não em coisas ruins. No que você se concentra, é para lá que você se move. Que tem a sua atenção, tem você. Se você diz, não vou pensar sobre sexo, não vou pensar sobre sexo, não vou pensar sobre sexo. Sobre o que você vai pensar? Sobre sexo. Quinto, decidir fazer coisas boas, não em sentir-se bem. Vou repetir, decidir fazer coisas boas e não em sentir-se bem. Gálatas capítulo 5:16, a palavra do Senhor nos diz assim, quero dizer a vocês o seguinte, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça os desejos da natureza humana. Sexto, permanecer perto de pessoas que me ajudam e não nas que me atrapalham. Observe esse verso de Provérbios. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Eu quero te fazer uma pergunta. Que tipo de pessoa ou que tipo de pessoas ajudarão você? O tipo errado de pessoas irão prejudicá-lo, impedir sua recuperação. A Bíblia diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Em outras palavras, se você não quer ser picado, fique longe das abelhas. E por último, foque no progresso e não na perfeição. Eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo afirmou isso em Filipenses. Não se preocupe com isso. Trate-se de um processo, ou trata-se de um processo. É uma decisão seguida de um processo. É Deus que começa seu trabalho em você e eu tenho certeza, conforme a palavra do Senhor nos afirma, Ele vai concluir essa obra. Deus não faz nada pela metade. E para completar a nossa mensagem, a nossa meditação de hoje, eu quero te fazer algumas perguntas. Você deseja ser feliz? Você está consciente que é um pecador? Aceita se purificar de todo o pecado? Está disposto a renunciar, deixar o seu fardo em Cristo Jesus? Deseja renunciar toda a sujeira da sua vida? Aceita o desafio de ser de Jesus. Não é decisão fácil de se tomar, mas não é uma decisão complicada. É, na verdade, bem simples. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, ou aquele que nasceu, Deus o protege, e o maligno não o atinge. Você quer nascer de novo? Você deseja ficar limpo? Você deseja se livrar do maligno? Aceite essa palavra que está sendo anunciada ao seu coração através desse vídeo. As bem-aventuranças têm trazido para nós confortos e promessas maravilhosas, promessas eternas, como nós dizemos. Não são coisas simplesmente para que a gente possa pensar e esquecer. O desafio de hoje é a gente se manter limpo. E como eu disse, no mundo de hoje é muito difícil, mas vamos crer no poder e na graça de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus vai não só iniciar essa obra em sua vida, mas vai completá-la. Que Deus abençoe o nosso coração, que Deus abençoe as pessoas que estão nos apoiando, né, estão nos assistindo, e estamos à disposição, né? Dá aí, né, o seu like, dê o seu comentário, transmita essa mensagem ou divulgue essa mensagem nas outras redes sociais, se você quiser, né, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Eu agradeço a Deus por estar aqui através desse vídeo.
Que Deus esteja realmente derramando graça, derramando poder, derramando força, para que nós possamos ter uma vida de pureza. Porque bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês.